TV Univates. Para você, para o nosso vale. Olá pessoal, é muito bom tê-los novamente em mais um programa Ateliê do Sabor aqui na nossa TV Univates. Um programa que traz toda semana para você muita arte, muita cultura e, é claro, muita gastronomia, despertando todos os seus sentidos. Visão, tato, paladar, olfato, é uma mistura de ingredientes que traz a você sabores especiais toda a semana. Mas esta semana, então, nosso penúltimo programa do ano, a semana que vem, então, no próximo sábado, a gente tem o nosso programa especial de Natal e o nosso último programa do ano. Depois retornamos após as férias. Nesta semana, então, a gente vai para um país onde a gente sempre vê aí comentários, vê nas manchetes, coisas boas e infelizmente também coisas ruins, porque é um povo sofrido que está sempre lutando por seus ideais, pelo seu espaço, né? À procura de um lugar, de uma terra para eles morarem, para eles estabelecerem as suas vidas, tá? Estamos falando de Israel, né? E a cultura judaica, né? Ela tem muitas coisas assim em relação à gastronomia que a gente vai falar então um pouquinho no nosso programa de hoje, tá? Não, assim, são poucas culinárias do mundo que tem tantos significados, tantos símbolos religiosos, né, ligados então aos alimentos, à forma de preparar eles, tá? Esta então é uma das características da culinária judaica, que tem então exemplos como não comer a carne de porco, por considerarem uma carne suja, né? Em algumas épocas do ano eles não utilizam fermento na preparação dos seus pães, então tem o matzá, que é o famoso pão judaico, né? Que ele é chatinho, então sem fermento, principalmente consumido na época da Páscoa judaica, tá? Então, todos esses símbolos, desde quando Moisés retirou o povo judeu do Egito rumo à Terra Prometida, então isso foi se perpetuando ao longo dos séculos e a gente tem uma culinária bastante cheia, né, de significados, de símbolos, principalmente voltados, então, como eu falei, para a religião. O nosso prato de hoje é um prato que é servido tanto na Páscoa judaica como no Ano Novo judaico, então em festas e também, é claro, no dia a dia do povo de Israel. Se chama klops ou klops, tá? Ele é feito com carne, é uma espécie de um bolo de carne recheado. Então eu vou agora apresentar para vocês os ingredientes do klops. Nós vamos precisar então de 1 quilo de carne moída, pode ser de coxão, de alcatra, de patinho, tá? Moída 2 vezes para ficar bem fininho. Além da carne moída, então, nós vamos precisar de um pouquinho de farinha de rosca, tá? Farinha de rosca para ajudar aí a formar a liga do nosso bolo de carne, junto com um ovo cru, tá? O ovo ele vai penetrar aí na farinha de rosca, né? E vai então fazer com que isso fique tudo firme e não desmanche na hora de cortar. Além do ovo cru, nós vamos precisar do ovo cozido, que é o recheio do nosso klops, tá? Então, 2 ovos cozidos para esta quantidade de carne que eu falei para vocês. Além disso, então, a gente vai usar o temperinho verde, um pouco de salsinha e cebolinha picadas, cebola, uma cebola então média picadinha,
E a gente vai fazer um molhozinho de tomate para acompanhar, né, que ele vai por cima do nosso clopes. Então eu vou usar tomate pelado, esses que vêm já em latinha, tá? Uma latinha de tomate pelado e um dentinho de alho. Então estes são os ingredientes do nosso clopes, falando hoje de culinária judaica, né? Comida de Israel. Então eu vou levar os ingredientes ali para a cozinha. Enquanto isso, vocês já deem uma olhada na arte e na cultura de Israel. E na sequência a gente começa então o preparo da nossa receita do Ateliê do Sabor de hoje. Eu volto em seguida. Bom pessoal, os ingredientes já estão aqui na cozinha e agora a gente vai começar então a preparar o nosso clopes. Eu quero falar só mais um pouquinho para vocês a respeito da culinária judaica. Uma das coisas que é muito observado, tá, é desde o abate dos animais. Então, o abate ele tem uma série de rituais também. E um deles, por exemplo, é em relação à carne bovina, que ela não deve apresentar sangue, tá? Então, o povo de lá, ele às vezes lava o que a gente aqui, né, no Ocidente considera um sacrilégio, digamos assim, lavar a carne para retirar o excesso de sangue dela, né, que por vezes deixa até a nossa carne um pouco ressecada, tá? Mas o povo judeu ele faz isso porque uma das coisas é a não presença de sangue então na carne. Então eu dei já uma passadinha de água na minha carne e ela fica até com um aspecto um pouquinho mais, ela perde aquele vermelho brilhante dela, tá? Ela fica às vezes um pouquinho mais clarinha, um pouquinho mais opaca, tá? Então essa carne moída aqui que vai para um recipiente onde a gente possa trabalhar com ela, mexer ela, tá? Misturar todos os ingredientes que vão nesta receita. Sal, tá? Sal e pimenta do reino, nosso temperinho básico. Feito. A cebolinha picada, então. Uma cebola bem picadinha. O nosso tempero verde. A farinha de rosca. Aqui eu tinha 1 quilo então de patinho, uma cebola, um pouquinho de tempero verde e 100 gramas de farinha de rosca, tá? Para isso eu vou utilizar um ovo para dar liga, mas antes de pôr o ovo, eu vou colocar um pouquinho deste suco aqui, ó, que veio junto na latinha do tomate, tá? Um pouquinho do suco do tomate aí, que ele vai também conferir um sabor todo especial para o nosso clopes. A última coisa então é o ovo. Aí. E agora então, pessoal, é meter a mão na massa e misturar bem todos esses ingredientes. Enquanto eu faço isso, a gente vai fazer um breve intervalo,
e na sequência a gente continua o preparo da nossa receita de hoje, que é clups. Eu volto em seguida. TV Univates, para você, para o nosso vale. Estamos de volta com o nosso ateliê do sabor de hoje, comida judaica, clups, uma espécie de um bolo de carne recheado com ovos cozidos. Então, a massa tá aqui, tá? Bem esmagadinha. Durante o intervalo, então, eu amassei bem, misturando, incorporando todos os ingredientes à nossa carne moída, tá? Só recapitulando para vocês, foi temperada com sal e pimenta, coloquei o temperinho verde picado, a cebola picadinha, farinha de rosca, um pouquinho do suco, né, do molhozinho do tomate e um ovo então para dar a liga. Agora, gente, eu fiz o seguinte, ó, peguei um saquinho plástico, estendi ele aqui sobre a mesa, tá? E daí então sobre esse plástico a gente vai pôr a carne e a gente vai usar ele para ajudar a modelar então essa nossa carne no formato de um cilindro. Tá? A gente espalha ela. Nós vamos pôr o ovo cozido. E agora a gente então enrola ela. Aí. Vocês podem ver que eu sou bastante perfeccionista, então tem que estar milimetricamente roliço. Feito. Nós vamos precisar, gente, de uma forma, tá? Uma forma para colocar ele dentro e para a gente levar ele pro forno. A gente vai dar uma untada nessa forma, então, com um pouquinho de óleo. Essa forma ela é de teflon, então já ajuda também a não grudar. E a gente vai colocar então sobre ele também um pouquinho de óleo, mas deixa eu passar ele primeiro aqui para a forma. Aí. Tá um pãozinho de carne. E agora então a gente coloca sobre ele um pouquinho de óleo, tá? Pode usar um pincelzinho ou até mesmo o dedo aqui, ó, para dar uma espalhada nesse óleo. Feito. Eu tenho o meu forno já pré-aquecido a 200 graus. Então a gente vai deixar ele por volta de 20 a 30 minutos no forno para ele assar, tá? Então, vamos para o forno.
Enquanto o nosso klops assa, eu vou pegar os ingredientes para a gente fazer o molho que acompanha ele, o molhozinho de tomate. E daí, enquanto isso, vocês vão dando mais uma olhada na arte e na cultura de Israel. Eu volto em instantes. TV Univates, para você, para o nosso vale. Gravando. Bueno, nosso molho está quase pronto. Um detalhe que vocês têm que cuidar é em relação à acidez do tomate. Eu dei uma experimentadinha nele e eu percebi que ele está bastante ácido. Então o que a gente faz nessas horas? Coloca uma colher de sopa de açúcar, tá? O açúcar ajuda a quebrar essa acidez e depois então a gente precisa temperar novamente com o nosso salzinho e a nossa pimenta, tá? Aí a gente pode pôr um pouquinho mais de sal do que o normal, porque afinal nós colocamos o açúcar e a pimentinha do reino, tá? A gente vai cuidando porque ele vai reduzindo com o passar do cozimento, vai ficando mais encorpado, mas tá pronto então o nosso molho. O nosso klops aqui no forno também, eu dei uma espiadinha nele, ele está ficando dourado, já está quase prontinho. Então eu vou levar ali para frente agora e vou apresentar para vocês. Enquanto eu transfiro para lá o nosso molho e o nosso klops, vocês deem mais uma olhadinha na arte e na cultura de Israel. Tá pronto, pessoal, o nosso klops. Olha só que beleza que ele ficou. E agora então, com cuidado, para ele não quebrar, a gente vai retirar. Aí, tirar ele da forma. E então vamos cortá-lo em fatias e servir junto com o nosso molho de tomate. Olha só que legal que fica, um ovinho cozido no meio. A gente precisa de uma faca bem afiada para esse trabalho, tá? Para que ele não se quebre todo no momento de cortar. Deixa eu fazer um lugarzinho aqui para poder pôr o nosso prato. Eu vou fazer um espelhozinho aqui com o molho vermelho. Feito. Aí dá para pôr ainda um pouquinho do molho em cima dele. Isso. E um temperinho verde. Assim. Delicioso. Você pode conferir esta delícia no nosso parceiro cultural aqui do programa Ateliê do Sabor, o restaurante Planeta Terra, aqui no shopping em Lajeado. Então o Planeta Terra prepara todos os sábados as receitas aqui do Ateliê do Sabor. Você pode chegar lá e conferir
o resultado deste maravilhoso Klops, receita típica judaica. Tá? Hoje estamos então cozinhando Israel e por isso então o nosso Klops. Muito obrigado, pessoal, por vocês terem acompanhado mais um Ateliê do Sabor aqui na TV Univates. Nos encontramos então no próximo sábado, no nosso último programa do ano, e depois então nos vemos novamente após as férias. Lembrando que semana que vem então a gente vai, em função da véspera do Natal, preparar uma pequena ceia natalina para vocês. Muito obrigado. Se você quiser então saborear esse Klops, dá uma chegadinha lá no Planeta Terra e nos encontramos no próximo sábado, ok? Um bom apetite, uma boa semana a todos e até o nosso próximo Ateliê do Sabor. TV Univates, para você, para o nosso Vale.